É, Boa tarde, eu me chamo Leonardo Nogueira, sou aluno do quinto semestre da Faculdade Unifametro. É, eu vou apresentar aqui a PS sobre a avaliação da cavidade oral. Os principais pontos a serem observados na avaliação da cavidade oral dos animais domésticos. As principais estruturas da cavidade oral é, são... A cavidade oral é composta pelas seguintes estruturas, na verdade, que são os lábios inferiores e superiores, a arcada dentária inferior e superior, o corpo, a cauda e o ápice da língua e os diferentes músculos e ossos, né? A gente destacou aqui o músculo zigomático, o orbicular da boca e o músculo masseter. Os ossos que compõem a cavidade oral são os ossos mandibular, maxilar, palatino e o estimoide, principalmente. É, os lábios que são a parte, são o anexo mais rostral da cavidade oral, tem como principal função a apreensão e seleção dos alimentos, é, pode estar relacionado à expressão maxilar e tem diferentes funções. Ele é constituído pelos táteis, que são pelos que auxiliam no processo de no processo de deslocamento dos animais e de percepção de distância. Eles, por exemplo, se o animal está passando por um canto mais apertado, eles auxiliam na percepção de espaço dos animais, na verdade. É, os lábios eles assumem diferentes funções em cada espécie. Por exemplo, nos bovinos, e nos bovinos ele apresenta a função de apreensão, nos pequenos ruminantes e nos equinos eles apresentam é, a função também de captação do alimento, só que neles são diferentes, pois eles são animais extremamente seletivos, tanto os equinos como os ruminantes. Por isso, os lábios deles são mais móveis e mais sensíveis. É, os equinos, especificamente, eles possuem músculo elevador nasolabial, que possibilita a expressão, como, por exemplo, não só os equinos, os animais domésticos, eles possuem o músculo elevador nasolabial, que possibilita a expressão, como, por exemplo, o reflexo de flema, que é um reflexo no qual o animal contrai a musculatura orbicular da boca, levantando os lábios e permitindo a entrada de ar e feromônio até o órgão vômero nasal, para que haja a interpretação do estímulo, se, por exemplo, está na época da cópula e etc. A arcada dentária dos animais foi outro ponto que a gente destacou. Ela tem extrema importância no processo do sistema digestório, pois sua principal função é triturar e mastigar os alimentos, reduzindo seu tamanho e facilitando, né, o processo de digestão, de ação de bactérias, de enzimas e etc. A gente destacou aqui que os cachorros possuem inicialmente 28 dentes, né, de leite, e a partir dos 4 meses eles vão trocar essa dentição para dentição permanente, se tornando 42 dentes, dividindo em molares, pré-molares, caninos e incisivos. Já no ruminante, eles têm uma ausência tanto dos incisivos superiores como dos caninos. Ao invés dele ter os incisivos superiores, eles têm uma estrutura muito queratinizada, chamada de pulvino dentário, né? Que ele é responsável por auxiliar na sustentação do alimento e servir como um esbarro para que os incisivos inferiores consigam cortar o capim, facilitando, né, a sua digestão. Quando falando da arcada dentária dos equinos, é importante ressaltar que apenas os machos que têm os caninos. E nos carnívoros, eles têm a dentição completa, tanto incisivo como premolar, molar e os caninos. Os dentes, além dessa importância no sistema digestório, ele tem uma grande importância na defesa e nos carnívoros, ele tem a importância na caça, né, para perfurar e segurar a sua presa. Aqui é o exemplo de um crânio de um cão, mostrando todos a sua arcada dentária. Outra importante estrutura que a gente ressaltou foi a língua, do qual ela é dividida, né, em duas partes, que é uma parte livre, que é o ápice, e uma parte fixa, que é o corpo e a raiz. A parte livre ela pode ser exteriorizada,
A língua ela tem diferentes funções nas diferentes espécies, assim como a maioria dos anexos da cavidade oral. Nos ruminantes, nos bovinos, principalmente, a língua tem uma função de captação do alimento. Enquanto os lábios têm uma função de seleção, a língua tem uma função de captação, ou seja, ela capta a forragem e leva do chão até o interior da cavidade oral. Além disso, ela auxilia no processo de deglutição e no processo de mastigação. Quando a gente destaca os carnívoros, a língua está relacionada à troca térmica, ou seja, o equilíbrio térmico, pois eles não têm glândulas sudoríparas para ajudar no seu equilíbrio térmico. Então é normal que eles expõem, né, o ápice da língua para fora da cavidade oral, buscando assim o seu equilíbrio térmico, né, o seu conforto térmico. Outra coisa importante que vale ressaltar é que a língua ela é constituída por tecido adiposo, linfóide e coberta por uma mucosa. Essa mucosa ela pode ser mais queratinizada, como no caso dos bovinos, né, que ela exerce uma função mais mecânica, como não, no caso dos carnívoros, que exerce mais uma função ali de troca térmica e etc. Aqui é o exemplo, né, da língua de um bovino. No caso, pode perceber que ela é bastante muscular, bastante queratinizada e bastante grosseira, assim pode-se dizer, né, devido exatamente à sua função que ela exerce no corpo do animal. Aqui a gente destacou, né, as principais glândulas e as papilas da cavidade oral. As principais glândulas, a gente destacou as glândulas parótidas, que tem como principal função a secreção, secretar, né, a saliva, e destacando também as glândulas sublinguais e submandibulares, que tem como principal função a produção da saliva. A união dessas três glândulas forma a glândula salivar, importante glândula no processo de digestão, né, que digere, inicia a digestão dos carboidratos, né, do amido e etc. E outra coisa que a gente destacou também foram as papilas, que ficam na língua, no caso, né, ficam mais na língua, que são divididas em 4 tipos, que é a filiforme, fungiforme, valadas e folhadas, de forma bem breve. Nos herbívoros há uma notável presença, né, das papilas filiforme, fungiforme e valada, que são papilas, por exemplo, a filiforme é uma papila que recobre a língua, uma papila mais de proteção. Normalmente, nos herbívoros, ela é mais espessa devido a língua auxiliar muito no processo de captação e de movimentação, né, do capim, da forragem, etc. Uma alimentação mais, pode-se dizer, mais robusta, né? Diferente dos carnívoros, que eles possuem mais papilas gustativas e sensoriais do que mecânica, pode-se dizer. Possuem papilas mais como folhadas, fungiformes, valadas e poucas papilas filiformes. Aqui é uma língua e pode-se observar a distribuição das papilas nas suas diferentes partes, né? Boa noite, meu nome é Pedro, sou aluno do 5º semestre de Medicina Veterinária também e vou concluir aqui a parte das principais patologias da cavidade oral. A gente vai começar pela arcada dentária e eu vou destacar a periodontite, que é uma doença muito comum em cães. Dentre as principais patologias da cavidade oral, ela é uma das principais, que é caracterizada pela presença de tártaro, halitose. Também é possível observar sangramento gengival, inflamação, e tudo isso afeta a integridade e a saúde bucal, né? Deterioriza toda a arcada dentária e também é uma das doenças mais comuns que a gente pode observar na arcada dentária de cães. Também pode ser prevenida muito facilmente, né? Com higienização, principalmente. Ainda nas patologias, eu vou destacar dos lábios o lábio leporino, que é uma malformação congênita da face, que ela causa uma abertura que ela vai do lábio superior do animal até a cavidade nasal. Ela pode se apresentar de forma isolada ou associada a anomalias do palato secundário. Ela também pode ocasionar toda uma dificuldade de respiração, dependendo da sua gravidade,
e ocasiona também uma dificuldade na alimentação, né? Pela ausência do lábio superior. Quando a gente vai destacar as papilas, vale ser destacado a papilomatose. Ela pode afetar toda a cavidade oral, mas ela é uma das que acometem também as papilas, porque ela é uma doença infecto-contagiosa, que ela é caracterizada pelo surgimento de verrugas, que são os papilomas, né? Neoplasias benignas da pele e das mucosas. Ela é transmitida principalmente a partir do contato com coxo contaminado, vasilha de água, de alimento, de outros animais que carregam esse vírus da papiloma. Ela pode aparecer em várias partes do corpo também, mas principalmente na boca. Já da língua, eu vou destacar a actinobacilose, que é também conhecida como língua de pau ou língua de madeira. Ela vai afetar principalmente bovinos, que é uma doença infecciosa não contagiosa que acomete os tecidos moles dos bovinos. Ela não vai aparecer só na língua, mas também vai aparecer nos linfonodos e em outra parte, mas é mais destacada para a gente na língua porque é o que vai afetar a cavidade oral, no caso. Ela vai, do quadro clínico, vai ser caracterizado pela glossite, que é uma inflamação da língua, né? Que vai levar consequentemente à falta de apetite, cialorreia, dificuldade de mastigação e de deglutição do alimento. Principalmente porque, no caso do bovino, ele usa muito a língua no seu processo da alimentação, desde do início até sua digestão completa. E fica concluído por aqui esse pequeno breve resumo sobre as principais patologias da cavidade oral após toda a apresentação das principais estruturas. Gostaria de destacar que é um trabalho bem breve, né? Um vídeo tem que ser bem curto. Espero que possa ser válido para o fim de apresentação.